O artigo de opinião, ele é um gênero, assim, um pouco difícil, porque às vezes a gente pode ter um problema em se posicionar e argumentar e validar o seu posicionamento, porque falar que concordo ou não é até fácil, mas como que eu vou mostrar, olha, eu concordo por esses motivos, confirmando a minha posição? Mas é uma coisa que instiga a gente, entendeu? A gente tem que expor nossa opinião, a gente tem que fazer com que a sociedade veja as opiniões que a gente tem sobre as coisas, os problemas que acontecem. E o artigo de opinião vem com isso, vem com essa proposta. Deu início à época da eleição, surgiu uma polêmica muito grande em torno de um candidato que tinha assassinado uma pessoa no Réveillon da cidade. E o processo dele estava correndo, porém, como ele não havia sido julgado, ele pôde se candidatar. Isso gerou uma indignação na cidade. Tem pessoas que acreditam que não influencia uma pessoa ter tirado a vida de alguém pelo o fato dela administrar uma cidade. Administração é uma coisa, conflitos pessoais outra, totalmente diferente, e há pessoas que acreditam que o fato da pessoa ter tirado a vida de uma pessoa leva ela a tomar medidas muito drásticas. Então, uma pessoa que tem coragem de fazer isso, o que mais ela não faria dentro de uma prefeitura? Como filha de agricultor, eu resolvi falar do fumo, porque o tabagismo no Brasil ele tá sendo assim proibido, né? E, todo mundo fazendo campanha contra o uso do fumo. E para nós que somos colonos, no caso, e plantamos, a gente sobrevive dessa cultura. Então, para nós, esse enfraquecimento do comércio do tabagismo está sendo bem prejudicial. Então, eu falei sobre o fumo e disse que ele tem um lado bom e também tem um lado ruim. Há indivíduo que tenha mais paixão do que o jovem, mais vontade, mais querer fazer. Mas algum país vive de paixão? Nós vivemos de paixão? Não, vivemos de ações. E isso falta, isso sim caracteriza uma apatia. Foi dito aí que a apatia é o quê? É a falta de interesse. Não existe jovem apático, existe jovem que não tem oportunidades, que não tem estímulo. Que os dois grupos usaram bastante a exemplificação, mas também os dois grupos deixaram por cima, né? Faltou fazer esse aprofundamento para nos convencer, né? Os dois poderiam aprofundar bastante e convenceria muito mais. Os seus argumentos foram sem muita base. Vocês provaram assim, só que não profundamente. Vocês tinham que mostrar pra gente que os seus argumentos estavam corretos. Como exemplificação da pesquisa da CUP, em que 70% dos jovens
eles não participam politicamente. Isso significa que na cidade dele, eles também não participam. Então, nós jovens vivemos em um meio, um sistema capitalista que nos instiga a pensar somente em nós. Não é verdade? Qual jovem que lá no seu Facebook vai lembrar, ai meu Deus do céu, vou lembrar daquela pessoa que está ali sofrendo? Nunca, minha gente. Os grandes movimentos, eles não foram feitos na frente de uma tela do computador. Eles tiveram que dar a tapa, a cara, para poder conseguir alguma coisa. E a gente está numa geração muito virtual. E assim, não pode acontecer isso, porque a gente tem que ir para a rua para conseguir as coisas. Eu gostaria de contextualizar com uma citação de Marx. Marx dizia que a história ela era feita por ciclos. Esses ciclos eles eram contínuos, eles se repetiam. Em que um certo grupo ele começava com as suas reivindicações até que ele chegava no auge, onde ele conseguia atingir, e depois ele voltava porque ele conseguiu atingir tudo que ele queria e não precisava mais reivindicar. Hoje em dia, com a globalização, pregando o individualismo, fica difícil de você empregar na cabeça do jovem que ele tem que se preocupar com a comunidade dele, que ele tem que se preocupar com a sociedade em geral, porque a globalização ele diz uma coisa, o capitalismo, o sistema, ele vem diz uma coisa, e é difícil a gente tirar isso da cabeça do jovem. Mas não são todos os jovens que são alienados. Como exemplo, estamos aqui hoje, todo mundo defendendo o seu ponto de vista, a sua cidade, o problema da sua cidade. Então não são todos que são alienados. Então tem sim jovens que defendem sim a política, que estão enganjados na política e nas questões sociais, que defendem sua opinião. Totalmente formada, né, firme de que o jovem não é apático, mas aí quando eu vejo a opinião de todos, dos sims, dos nãos, e aí eu digo, poxa, eu olho para o meu bairro e digo, vixe, somos apáticos. E aí, eu que não sou apática, quero achar que o Brasil inteiro, que o meu bairro, que Valença, não é apática. E é apática porque a gente está vendo que as ações sociais que estão sendo feitas hoje, o jovem ele pode até ir lá, pisar na porta, mas não abraça aquilo, não se engaja, não faz e não traz os outros jovens para aquele meio, entendeu? Então, é uma coisa relativa, é uma coisa conflitante, é difícil você dizer o jovem é apático, o jovem não é apático, mas a gente percebe que há uma deficiência, entendeu? Não deveria haver essa apatidão. Entendeu? Porque, eu falei certo, gente, apatidão. Ah, mas vale criar termos também. Novos termos, vale. A gente entendeu certo. É o que essa apatia não deveria existir. Porque o Brasil está cheio de problemas. E também as pessoas deveriam tirar isso da cabeça de que só o jovem tem que resolver. É todo mundo. Os jovens principalmente, porque tem conta de saúde, criminalidade. Entendeu? Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui preenchido e renovado das ideias como eu tô saindo. Muito bem. Agora sim, agora acabou.